Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui querendo agradecer imensamente o convite do Sérgio Lobato e da equipe para participar desse projeto lindo para tentar ajudar a gente que está realmente precisando nesse momento e, ao mesmo tempo, para compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. E vou falar de um assunto que eu tenho bastante carinho, que é a diabetes, né? E quando ela complica, o que que a gente faz, como que a gente se vira nesse processo. Então, eu vou dividir um pouco do que eu conheço com vocês e espero que vocês gostem. Então, eu escolhi o tema quando o paciente diabético não compensa, porque eu adoro exatamente pegar esses pacientes que já vêm com esse quadro da diabetes não compensada, porque se torna um desafio descobrir o motivo dele não ter compensado e um desafio tratar esse paciente e conseguir sucesso nessa terapia. Nem sempre vocês vão ver pelas doenças que envolvem essa resistência, nem sempre a gente vai poder ajudar, mas ao menos a gente tem como dar uma resposta ao tutor sobre aquilo que está acontecendo e que está impedindo a gente de compensar esse paciente. Então, só para lembrar um pouco da diabetes, ela é altamente incidente em cães e gatos, ela é mais frequente em animais idosos, mas não significa que ela não possa ser apresentada em qualquer idade. Eu já peguei pacientes cães diabéticos aos 3 meses de idade, o gato diabético mais novo que eu atendi tinha 10 meses de idade. Então, na verdade, a gente tem a diabetes como uma doença frequente mesmo na clínica e a gente não pode esquecer nunca dela. Ela é mais frequente em pacientes obesos, com comorbidades infecciosas, tumorais e hormonais, e em cadelas não castradas, né? Então, quando a gente pensa no gato diabético, a gente sempre pensa no gatinho obeso, macho. Quando a gente pensa no cachorro diabético, a gente sempre vai se questionar se não é uma cadela que acabou de sair do cio, né? Pela aquela questão da resistência que é motivada pela progesterona, a gente vai conversar sobre isso. Então, só para lembrar, esses pacientes eles chegam à clínica com a síndrome dos 5 P's, né? Com a poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Esse gráfico ele rastreia bem o que acontece. Esse é um gráfico para cães, tá? Então, glicemias superiores a 180, alterando a capacidade, excedendo a capacidade das células renais de absorver a glicose, fazendo com que esse animal libere glicose na urina e, consequentemente, esse animal depois também vai beber mais água, né? Então, ele vai perder a glicose na urina, e onde sai glicose sai água, a diurese osmótica que faz isso, e para compensar, ele vai beber muita água, já que ele está perdendo muito. Há também a questão da polifagia, né? Sem a insulina ou com baixa condição insulínica, o centro da saciedade não é ativado, então esse paciente está sempre com fome, as células estão recebendo pouca glicose, então elas estão estimulando esse organismo a ingerir mais, a comer mais. E, além de tudo, a gente tem uma diminuição da utilização periférica da glicose e temos o aumento da lipólise e do catabolismo proteico como fonte de produção de energia, então esse paciente vai perder peso. Então, o quadro clássico é esse: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, sendo que a gente lembra que no cão isso acontece muito mais rápido do que no gato, né? O gato ele tem um comportamento mais lento, né, no desenvolvimento da diabetes do que o cão. Quando a gente fala em sinais clínicos nos cães, a gente tem a poliúria, a polidipsia como os sinais mais frequentes, isso gritante, né? A literatura americana, ela traz dados em uma média de poliúria de 85%, polidipsia de 64%, a minha média é um pouco mais alta. Na verdade, realmente eu atendo os pacientes a gente já atende os pacientes numa fase mais avançada, né? Infelizmente, a gente ainda tem os tutores demorando um pouco para levar os cães ao consultório. Então, o nosso quadro clínico ele é bem mais clássico, praticamente 100% dos animais apresentam perda de peso, poliúria, polidipsia, a anorexia pode acontecer nos casos graves, onde eles começam a desenvolver a cetoacidose, isso vai fazer com que eles acompanhem vômito. Infelizmente, a gente ainda tem uma casuística boa de pacientes que já chegam à clínica diabéticos em cetoacidose, então a gente infelizmente vai ter essa porcentagem um pouco alta. A catarata também pode acontecer, muito triste, quando o cachorro já chega para a gente com a catarata,
e o dono repara que nos últimos meses ele vem apresentando perda de peso, poliurepadipsia, mas o que faz ele levar ao consultório é a catarata. É bem triste quando isso acontece, mas é bom também lembrar que todo cão diabético em tratamento, mais cedo ou mais tarde, vai desenvolver essa catarata. No caso dos gatos, a gente tem perda de peso como sinal mais comum. A questão só é que a maior parte dos gatos que desenvolve diabetes é gato obeso. E às vezes eles são tão obesos que essa perda de peso em fase inicial ela não é percebida pelo dono. Então, um gato de 9, 10 quilos, o dono não percebe 200, 300 gramas de perda de peso. E quando ele vai notar, essa perda de peso já foi significativa. A gente já teve mais de 1,5 kg perdido nesse animal. E aí eles vão levar ao consultório e realmente já o quadro está estabelecido. Como também os donos de gato vivem com muitos gatos, às vezes é difícil eles perceberem a poliúria, a polidipsia, a polifagia, né? Eles reparam realmente mais a perda de peso. Esses gatos podem assumir uma posição plantígrada em função da diabetes, uma neuropatia periférica, né? Eles tendem a ter um pelo mais ressecado, alguns têm vocalização excessiva, então são sinais de que tem coisas acontecendo e isso é o que leva o cliente até a clínica para fazer essa investigação. Eu sempre faço esse desenho para o tutor, né? Então a gente tem a diabetes, de um lado da balança a gente tem a insulina como único hormônio hipoglicemiante que existe no organismo, e do outro lado, a gente tem os hormônios diabetogênicos, né? O antagonista direto, que é o glucagon, a gente tem os hormônios do estresse agudo, as catecolaminas, o hormônio de estresse crônico, que é o cortisol, o hormônio do crescimento, que é o GH. E a gente tem nas cadelas uma coisa muito interessante, que é a cadela, quando ela sai do cio, ela produz uma concentração de progesterona similar a como se estivesse grávida, muito alta. E essa concentração alta de progesterona, ela é também um fator hiperglicemiante potente, né? A gente tem envolvido indiretamente e diretamente a ação da progesterona nesse fator de existência. Então, é importante a gente lembrar, quando a gente fala de cachorrinho, que essas cadelas, como parte da terapia, elas têm que ser castradas, né? Inclusive, as pessoas costumam me perguntar, mas eu castro depois que eu compenso esse animal? O animal chegou para mim indiéstro na consulta, a glicemia altíssima. Eu compenso esse animal e mando para a cirurgia? Eu, particularmente, não recomendo isso. Eu recomendo que mande imediatamente para a cirurgia, como se fosse uma piometra, cirurgia de emergência. Diabético indiéstro, eu já recomendo, se bobear no dia seguinte, ele já está operando, porque com isso eu tenho uma chance, não é das maiores, mas existe essa chance, a gente não precisar mais usar insulina para a vida inteira desse paciente. Então, a gente tem que efetivamente cortar esse ciclo da resistência e para isso é preciso castrar essas cadelas. Quando a gente fala em tratamento da diabetes, a gente tem que dividir isso em cães e gatos, tá? Então, a gente vai dividir também a questão da complicação em cães e gatos. O tratamento em cães, ele é baseado na dieta, no exercício, na escolha adequada da insulina. Os três têm ampla importância, tá, nesse controle da diabetes. Quando a gente fala em dieta para os cães diabéticos, a gente deve optar pelas dietas ricas em fibras, porque a fibra ela faz uma captação mais lenta da glicose, e essa dieta deve trabalhar os carboidratos complexos, que são os mais adequados para esses pacientes, porque também são carboidratos que não provocam uma reação de hiperglicemia logo após a ingestão. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com a dieta natural. Normalmente os cães que ingerem dieta natural, eles têm uma tendência de curva diferente. Os endócrinos que estão aqui, eles entendem o que eu estou falando. Esses animais normalmente eles comem, por mais que o nutri entre com carboidratos complexos também da dieta, mas eles comem. Essa glicemia ela sobe rapidamente, mas ela cai rapidamente. Então, esses animais que comem dieta natural, eu particularmente recomendo mais refeições ao dia, porque são pacientes que têm mais crises hipoglicêmicas, então por isso a gente opta pela dieta adequada, mas com uma frequência maior de administração. A atividade física ela é muito importante no controle de glicemia. Ela vai aumentar o GLUT4. Quando ela aumenta o GLUT4, ela vai aumentar a capacidade da célula de absorver essa glicose e, ao mesmo tempo, ela promove uma captação da glicose pela proteína MP ativada, uma outra via de captação de glicose. Então, um paciente que
faz exercício, ele efetivamente tem a sua glicose mais baixa. Então, os cães com diabetes que fazem um contínuo exercício, né, vão todos os dias à rua, no mesmo período, mesmo horário, eles efetivamente têm um controle glicêmico mais adequado. Nesse horário, a glicose cai. Inclusive, eu tenho recomendado que esses pacientes comam, então, não claro que imediatamente antes, mas próximo ao horário do passeio, para que também não façam hipoglicemia nesses momentos. Uma coisa que eu recomendo em casa é esse tipo de brinquedo também, que o animal ele tem que caçar para comer, e por isso ele também não come muito rapidamente, ele está se exercitando enquanto ele caça. Então esse é um pet ball, eu gosto bastante desse brinquedo, peço para usar nos meus pacientes que também são muito ansiosos para comer. Então o cliente põe a ração dentro da bolinha e o cachorro para comer ele tem que ir realmente mexendo essa bola, e com isso ele está se exercitando enquanto ele come, está caçando enquanto come. Isso favorece também a gente ter uma diminuição da ansiedade, da liberação dos hormônios do estresse. Ao mesmo tempo, a gente está exercitando o nosso paciente e não está dando nada de graça para ele, ele está se movimentando e isso é importante no tratamento. Quando a gente fala de cães, a insulina recomendada existem várias no mercado, né? Eu vou passar a vocês, eu sempre na minha vida inteira eu trabalhei utilizando a insulina NPH ou a caninsulin como primeira opção, tá? Atualmente eu tenho perguntado o hábito do animal, eu tenho utilizado também algumas vezes como primeira opção a insulina glargina. Então, atualmente a gente tem NPH, caninsulin, glargina como insulinas que possam ser utilizadas como primeira opção. A NPH e a caninsulin, elas trabalham com pico de ação. A gente vai saber esse pico fazendo uma curva glicêmica e a gente consegue determinar o nadir, que é esse pico de ação da insulina. As doses iniciais normalmente se inicia com meia unidade por quilo, as duas vezes ao dia. E para quem gosta da glargina, a glargina é um análogo, a gente vai falar mais dela nos gatos, é um análogo de insulina, e a glargina, eu gosto muito de usar ela com cão que come mais vezes ao dia ou com cão que come alimentação natural, porque a glargina ela faz aquela bolsinha de insulina subcutânea e vai sendo liberada aos pouquinhos, então isso dá liberdade ao animal de comer mais vezes, e isso também dificulta as crises hipoglicêmicas. E aí, por isso, eu uso nesses pacientes que têm hábitos de comer várias vezes ao dia como uma primeira opção. E eu, particularmente, uso nos pacientes com hiperlipidemia primária, né, os schnauzers. Eu acho que ela equilibra melhor esse paciente do que a NPH ou a caninsulin, tá? Quando eu tenho um paciente que não está respondendo às insulinas de rotina e está precisando usar doses muito altas, eu uso a Detemir como uma possibilidade, tá? A Detemir é uma unidade para cada 5 quilos em cão, então a gente usa para aqueles cães que a gente está usando doses muito altas de insulina. Ela também me mostra um efeito bem bacana em relação a essa liberação lenta, né? Ela também tem um efeito menor de susto. O grande problema que a gente tem com a Detemir é que a gente não pode usá-la em cães pequenos, porque as chances de hipoglicemia são muito grandes por causa dessa dose. Cada mudançazinha dessa de dose da Detemir fica muito radical. Então, a gente deve evitar usar ela em pacientes muito pequenos, pacientes abaixo de 5 quilos. E é claro, a gente tem que castrar toda a cadela que tiver indiestro ou mesmo não indiestro. Aquelas cadelas que não são castradas devem ser castradas. A gente fez tudo certinho, fez a dieta certinha, foi ajustando a nossa insulina, tá? Tem gente que faz uma curva glicêmica semanal, tem gente que faz dosagens pontuais, eu trabalho muito com dosagens pontuais. Eu costumo dosar antes de aplicar e 4 a 6 horas depois, a cada 3 dias. Tem gente que prefere semanal em curva, o consenso mundial é semanal em curva. Eu que particularmente tenho o hábito já há muitos anos de fazer antes de aplicar e 4 a 6 horas depois, eu mantenho esse tipo de manejo que tem funcionado bem. Mas a gente está fazendo um ajuste de dose e está vendo que a gente está precisando cada vez mais aumentar a insulina, aumentar a insulina, aumentar a insulina, aumentar a insulina. Então, o que está havendo de errado com esse animal? O que está acontecendo que está atrapalhando a gente a controlar esse animal, né?
Vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, na verdade, a primeira coisa que eu pergunto para o tutor se ele está aplicando da forma correta. Então, eu mando ele vir na clínica e eu peço que ele me mostre como ele está fazendo a aplicação. Algumas vezes o tutor puxa bolhas, outras vezes ele acha que está puxando e está puxando o ar, ele não está enxergando que não está vindo a insulina. Outras vezes ele está usando uma insulina que precisa ser homogeneizada e ele está esquecendo de homogeneizar, isso também pode acontecer, então eu peço para ele fazer a aplicação na minha frente. A outra coisa que é muito frequente, apesar da gente na primeira consulta sempre lembrar que a insulina tem que ser trocada a cada 30 dias, às vezes o tutor se esquece, começa a usar a insulina por 2, 3 meses e ela começa a deixar de funcionar e por isso esse animal começa a criar essas resistências ao tratamento. Terceiro, tem algumas vezes que as insulinas elas têm que ser conservadas, algumas têm que ser conservadas na geladeira, outras não precisam, mas a conservação inadequada, botar no calor, deixar no sol, podem fazer, ou congelar a insulina sem querer, podem fazer com que essa insulina deixe de funcionar. Ou aquele tutor que acha que ele começou a medir, então ele mesmo vai mudar. Então, no dia ele dá 3, no outro dia ele mede, na hora de aplicar ele dá 4. Isso vocês não têm noção do quanto é frequente na hora que a gente coloca a insulina na mão do tutor, mesmo a gente explicando que é para encaminhar para a gente, que a gente vai decidir a dose, que cada dose, quando mudada, leva uns 3 dias para o organismo se adaptar a essa mudança. Mesmo explicando tudo, é muito comum a gente ver o tutor começar, mas deu 450, então eu aumentei uma unidade de insulina por causa disso, na hora de aplicar, e aí ele para de fazer as dosagens de insulina no pico e passa a fazer na hora de aplicar. Então é a hora que a gente chama o cliente de volta e fala, eu quero entender o que você está fazendo, porque virou uma zona. E a gente tem que organizar essa sua zona. E muitas vezes é só organizar esse manejo, aplicação, dosagem, explicar para ele novamente, que aí as coisas começam a funcionar. E a outra coisa é você recomendar uma seringa e o tutor comprar outra, né? Então, você recomendar uma seringa de 30 ou 50 ou a caneta e o tutor comprar a seringa de 1 ml e por isso ele está fazendo doses altas de insulina e efeito SOMOG, que a gente vai conversar depois. Então, isso pode acontecer. Então, o que é o efeito SOMOG? A gente tem o efeito SOMOG quando o paciente está tomando uma dose de insulina mais alta do que ele deveria tomar. O que esse organismo faz? Esse organismo, vou explicar isso de uma forma bem simplificada. A glicose cai demais. Em função dessa glicose cair demais, o organismo libera os hormônios diabetogênicos para corrigir esse processo. Esses hormônios vão lá no órgão principal de reserva, que é o fígado, e manda esse fígado liberar a glicose para a circulação, porque ele não quer que esse indivíduo morra de hipoglicemia. Então, essa glicemia ela vai lá embaixo, esses hormônios são ativados e ela sobe novamente. Na hora que o cliente vai dosar, essa glicemia já está alta. E aí ele pensa, e a gente pensa que tem que aumentar a dose de insulina. E aí a gente vai aumentando a dose de insulina e ele vai cada vez mais fazendo esse efeito rebote SOMOG. Nesses casos, a gente pede para fazer uma curva de glicemia de 2 em 2 horas e a gente percebe isso acontecendo. Ou então a gente usa aquele aparelho Libre, que também faz essas curvas para a gente, aquele aparelho que você fixa no animal e ele faz a leitura por 15 dias só com o proprietário aproximando, né? Então, quando a gente vê que essa curva está sendo formada, a gente deve pedir ao tutor para diminuir essa dose de insulina. Na verdade, a gente começa já reduzindo 50% dessa dose e pedindo uma nova curva entre 3 e 7 dias depois, para a gente ver se continua fazendo SOMOG e assim ajustando essas doses. Então, a gente faz curvas de glicemia, que situações? Devem ser feitas para verificar se há efeito SOMOG, elas avaliam se a insulina está agindo por 12 horas programadas. Então, quando eu pego um paciente que não está equilibrando, por exemplo, eu estou com uma NPH. E aí, eu estou verificando o que o animal faz. A glicemia estava 300, ela cai para 180, que está ok. E depois ela sobe para 380, está ruim. Então, essa curva está me dando pontas muito extremas. Talvez essa insulina não esteja durando as 12 horas. E aí, na hora que eu faço a curva, eu verifico exatamente isso. Com umas 8, 9 horas, é como se ela parasse
funcionar e ela subia demais. Então, é uma insulina que nesse paciente não está durando 12 horas. A gente tem a opção de passar para 3 vezes ou, que é mais lógico, a gente trocar o tipo de insulina. E aí eu realmente gosto de utilizar nesses casos onde a insulina, né, NPH ou caninsulina não está funcionando, eu já troco para glargina. Na maioria das vezes a gente vê uma alteração dessa curva e uma melhora nessa curva. A gente também fazendo a curva consegue ver se essa insulina está agindo da forma desejada, então se ela realmente está fazendo cair, ou se ela não está fazendo cair nada, está até subindo na hora que aplica, significa que a insulina não está funcionando. E a gente também vai avaliar o quanto a dieta interfere na glicemia. Então a gente pode mudar os horários de dieta, a gente pode mudar o tipo de dieta, o tipo de ração, o tipo de comida que esse animal está fazendo, tudo baseado nessa informação da curva. Às vezes a gente tem uma curva que chega um momento, não sabemos por que ela dá uma caída, e aí colocar uma refeição nesse horário pode ser o suficiente para equilibrar esse paciente. A gente faz, claro, que uma curva não diz tudo, elas são diferentes, então você faz mais de uma para poder fechar essa conclusão. Quando a gente fala de causas de resistência insulínica em cão, a gente tem as causas de doenças muito comuns. E vocês já ouviram falar 1000 vezes dessas doenças. A mais comum que a gente vê é o hiperadrenocorticismo, né? O excesso de glicocorticoide, o excesso de cortisol, ele tem uma ação anti-insulínica importante. O excesso de cortisol faz essas glicoses subirem. O excesso de cortisol, promovendo essa subida de glicemia, vai fazer com que aquela insulina que você esteja dando todo dia na mesma quantidade não funcione. E como o hiperadreno ele é causado por um problema no nódulo na hipófise ou na adrenal, ele não vai obedecer uma regra, vai ter dia que ele vai estar liberando muito cortisol às 2 da tarde, no outro não. Então vai ter dia que essa curva às 2 está com 400, no outro ela está com 80. No outro está com 320, naquele mesmo horário. Você percebe que mesmo você mantendo a rotina e os horários, é uma zona, porque depende de um hormônio hiperglicemiante que está sendo produzido ou por um tumor na adrenal ou por um tumor na hipófise, que não obedece regras. Então, quando a gente pega um paciente que a gente está vendo esse tipo de comportamento, um cão, a gente tem que pensar em hiperadreno e a gente tem que investigar o hiperadreno. Vamos fazer a ultra, verificar essas adrenais, vamos fazer as provas hormonais, né, o teste de supressão e teste de estimulação quando necessário. Vamos investigar esse hiperadreno, porque ele pode estar presente, causando toda essa resistência apresentada no animal. Mas mesmo a gente sabendo que é uma doença tão potente, muito frequente, quando eu pego um paciente hiperadreno que está tendo dificuldade de controle, primeira coisa que eu checo nesse animal, por incrível que pareça, é a infecção urinária. Cães com diabetes frequentemente fazem infecção urinária. E essa infecção urinária, ela libera hormônios diabetogênicos, ela provoca resistência insulínica. Então, uma simples infecção urinária pode ser o causador da sua inconstância na sua curva. Então, você deve sim fazer uma investigação, uma urinálise com uma cultura e antibiograma da urina, para poder checar se esses pacientes estão tendo ou não estão tendo infecção urinária e tratar. É muito frequente quando a gente começa a tratar essa glicose cai, às vezes eles fazem até hipoglicemia. Então, é tratar acompanhando bem essa glicose. Outra coisa é a pancreatite. Sem dúvida nenhuma, um paciente com pancreatite vai te gerar essa complicação. Normalmente são quadros que acompanham vômito, diarreia ou desconforto abdominal. Ou você pode ter a pancreatite muito leve, mas chegando a dar esse problema. Hipotiroidismo. As disfunções de tireoide para baixo, as disfunções de tireoide para cima, elas têm correlação direta com a resistência insulínica. Paciente com hipotiroidismo tem, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o hormônio tireoidiano é o hormônio do metabolismo, né? Paciente com hipotiroidismo, eles têm, sem dúvida nenhuma, alteração nesse controle de glicose. Não é incomum acontecer as duas coisas, tá? Diabetes com hipotiroidismo, isso não é incomum em ser humano, não é comum em cão. Então, a gente tem que investigar, principalmente quando esse paciente com diabetes, eu tenho mais regrinhas assim, né? Eu começo a tratar a diabetes. Eu consegui controlar triglicérides com tratamento, mas o colesterol não, tá alto, 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 alto. Eu penso em hipotiroidismo.
comecei a tratar a diabetes e o animal está tendo infecção de pele recorrente, mesmo eu tratando a diabetes, eu penso em hiperadreno. Mas se o animal não tiver a carinha de hiperadreno, aumento abdominal, poliúria, polidipsia, polifagia persistente, só aquela curva que não fica legal, aquele controle que não fica legal, eu penso sim em hipotireoidismo e checo. Só que como a gente está lidando com paciente diabético, a gente não pode usar só um parâmetro de avaliação tireoide para esses animais. A gente tem que usar mais de um. É muito comum eu fazer um perfil tireoidiano completo. Nesse perfil eu avalio o T4 total, lipodiálise, TSH e o anticorpo antitireoglobulina. Então eu reúno o máximo de dados que eu puder para estar diante de um animal hipotireoideu de verdade, né? A gente sabe que a diabetes vai interferir nos níveis de T4 total, vai interferir no nível de TSH para baixo, se estiver para cima é importante esse dado. Então a gente tem que estar avaliando isso. As infecções de pele têm que ser tratadas, as infecções de qualquer infecção pode fazer resistência insulínica, pode fazer com que os hormônios diabetogênicos sejam liberados. Então a gente tem que acabar com as infecções em geral. Se o animal tiver no cio, castra imediatamente. Claro que se tiver com pioderma, castra. E se ele for um hiperlipidêmico persistente, a hiperlipidemia tem que ser tratada. Então, aqueles pacientes com glicerídeos muito altos, 1.100, tem que tratar. Não é só tratar diabetes. Para controlar, você vai ter que tratar a hiperlipidemia também, com medicações como o fibrato, que pode te ajudar bastante. No caso do aumento persistente de colesterol, com ezetimiba, que também pode ajudar bastante. Mas a gente tem que tratar, diminuir as causas. E o que todo mundo esquece, isso já aconteceu comigo algumas vezes, até eu mesmo esqueci. Alguns pacientes meus começaram a ficar bem idosos e me deram mais necessidade maior de ajustar essa insulina. E aí eu dava, meu Deus, eu esqueci da boca, né? E aquela boca horrorosa. E aí a gente encaminhar para procedimento odontológico e a glicemia desse animal depois ficar muito melhor. O que mostrava que aquela inflamação, que eu não tenho mais como, perdão para esquecer isso, não dá mais para esquecer, aquilo ali é uma inflamação severa. As inflamações provocam liberação de hormônio diabetogênico, resistência insulínica, então para que manter esse foco de infecção? A doença periodontal faz mal para o corpo como um todo, né? Então, a gente tem que realmente melhorar esse processo. E é claro que os tumores, em geral, criam esse processo de resistência, né? Eles vão captar a glicose para eles, né? Em especial, os tumores mamários, pela liberação de GH, eles também vão criar maior resistência e também têm que ser retirados, né? Recentemente, eu tive uma cadelinha que me apresentava uma inconstância de glicemia muito grande. Apareceu um nódulo bem pequenininho na mama, eu retirei, era um carcinoma. No pós-operatório imediato, ela já começou a fazer hipoglicemia, de 8 unidades passou para 7, de 7 para 6, de 6 para 5, e ela está compensando com 4 unidades. O que mostrava que era aquela porcariazinha daquele tumor de mama que estava causando todo esse processo de resistência terapêutica que ela apresentava. Então, dicas para a gente controlar bem um paciente diabético, né? A gente tem que sempre verificar a possibilidade de infecção urinária, então urinálise com cultura com frequência, testar cães resistentes para hiperadrenocorticismo, então é importante, tratar as infecções de pele, testar hipotireoidismo naqueles animais que apresentam as infecções recorrentes de pele, fazer sempre o tratamento dentário e fazer os exames de imagem de rotina para pegar as outras alterações que possam estar acontecendo com esse animal, tá? E nos felinos, gente, o que acontece com o felino? O objetivo, quando a gente trata um felino, é diferente do cão, porque no cão a gente sabe que vai tomar insulina para a vida inteira, não tem jeito. Mas o gato, a gente sabe que parte desses gatos vão remissionar, vão deixar de tomar a insulina. Então, é claro, eu procuro, com o tratamento, eliminar os sinais, reduzir o peso dos pacientes obesos, que é um dos pontos principais do felino. Eles fazem resistência por obesidade. Vou tratar as doenças concomitantes que aparecerem, mas eu quero remissionar esse paciente sempre que possível. Lá na rotina que a gente tem agora, a cada 10 gatos que eu atendo, que chegam diabéticos para mim, desses 10 gatos, 7 remissionam e 3 mantêm a aplicação de insulina. Então, é um índice altíssimo. Então, a gente tem que estar sempre procurando essa remissão. Para isso, a gente tem que escolher a insulina correta. Para gatos, a NPH e a caninsulin, essas insulinas, né, são intermediárias, elas são
elas não são as mais recomendadas, porque o gato ele tem esse hábito de comer aos pouquinhos. Então, efetivamente, a gente opta pela glargina. Aqui no Brasil, a glargina ainda é a nossa insulina preferida, né? O nome comercial é a Lantus e a Toujou, tá? Ela forma precipitado subcutâneo, vai liberando aos pouquinhos a insulina, e esse comportamento do felino de comer aos pouquinhos faz com que essa insulina seja mais indicada. A dose, vocês vão achar doses inúmeras na literatura. Eu uso 2 vezes ao dia mesmo, começo já 2 vezes ao dia, eu começo com meia unidade por quilo, 2 vezes ao dia. Se o gato for muito gordo, eu inicio uma dose de 2 unidades por gato, eu não faço por quilo para não iniciar uma dose muito alta, tá? Então, em gatos pequenos eu inicio meia unidade por quilo, 2 vezes ao dia. Em gatos grandes, né, gordos, eu faço 2 unidades por gato como dose inicial. No caso, a gente tem um trabalho da Austrália que recomenda bastante o uso da Detemir como primeira opção. A Detemir, ela tem uma alteração ali no ponto de ligação, ela foi geneticamente ali trabalhada, né? Ela, depois que ela é absorvida, ela se liga reversivelmente à albumina e assim, por isso, ela é liberada também lentamente. Então, ela é tão interessante quanto a Lantus, tá? Só que um pouco mais potente, por isso ela tem mais poder em causar hipoglicemia. A dose inicial de 0,25 unidades por quilo. Também tem gente que não recomenda que inicie com mais de 2 unidades por gato, tá? Mas eu deixo para usar a Detemir naqueles gatos que eu não consegui compensar bem com a glargina, tá? Então eu deixo para Detemir como minha última opção e não como minha primeira opção, até porque ela é muito mais cara também do que a glargina. E a glargina funciona bem em quase todos os gatos. A Toujou é um tipo de glargina também, só que ela vem com 300 unidades por ml. Todos que usam mostram que ela tem mesmo sendo uma glargina igual a Lantus, ela funciona por mais tempo, provoca menos hipoglicemia do que a Lantus, leva mais ou menos uns 3 dias para chegar ao seu ponto estável, então não se deve dosar nos primeiros dias que você começa a usar. A indicação de dose é 0,4 unidades por quilo. Eu, particularmente, faço metade disso, tá? Para iniciar. E aí vou aumentando conforme a necessidade individual do gato. E ela também dura mais tempo, né? Quando você abre uma Lantus, você pode usar Lantus por 30 dias. Quando você abre uma Toujou, você pode usar por 1 mês e meio, um pouquinho mais. 1 mês e meio é o período que eu dou aos meus clientes, tá bem? O Guidance que saiu em 2018 é o que eu coloquei aqui, mas a gente já tem mais moderno, mas falando da Lantus e da Detemir. A gente tem um trabalho legal da Jack Rand, que ela coloca que quanto mais restrito o índice glicêmico que você tem, quando você tem um índice glicêmico ali mantido entre 100, 150 até 130, quanto mais restrito, mais rápido você consegue remissionar um animal. Aqui a gente tem um outro trabalho, né, bem legal, que é falando desse controle, quanto mais próximo do nível mínimo, melhor, essa chance de você ter remissão. Só que também, se você for olhar o trabalho na íntegra, as recidivas podem acontecer também, mesmo com esse controle tão próximo assim. A gente que trabalha com gato diabético sabe que às vezes você compensa o animal, remissiona, e aí mais para frente ele vai e desenvolve novamente o quadro de hiperglicemia e volta a necessidade de insulina, e aí você tem que procurar o motivo por ele ter voltado a precisar. Na maioria das vezes é a obesidade esse motivo, né? Então a gente tem que efetivamente controlar o peso desse animal, né? Tanto que eu não conto para os clientes quando um gato está remissionado, eu não falo que ele deixou de ser diabético. Eu falo, ele continua diabético, ele só está sem usar insulina. Então, você vai continuar vindo aqui para controle de peso, tá? A instabilidade glicêmica, a gente tem no gato, como no cão, a gente também tem erro de manejo. Então, aquela conversa que eu falei, traz o animal, vem o animal, e aí a gente vai ver se o cliente está fazendo essa aplicação de forma correta. Isso é extremamente importante. Existe uma suposição de anticorpo anti-insulina, eu particularmente nunca peguei,
nem conheço quem tenha pego. O efeito SOMOG também pode acontecer com gato, a gente tem que fazer a curva e verificar se ele está acontecendo, e as outras causas de resistência. Então, só para a gente lembrar do manejo com gato, a gente tem que comprar as seringas específicas. Por exemplo, se você vai usar a Caninsulin, você tem que comprar a seringa da Caninsulin, que ela é totalmente diferente, vocês sabem disso, ela é de 40 unidades por ml. Então, você tem que comprar a seringa da Caninsulin. Se você vai usar Glargina, Detemir, NPH, você vai usar as seringas de 30 ou de 50 unidades. Você não vai usar a seringa da Caninsulin, não dá certo, nem vai usar a seringa de 1 ml. Lembrando que essas insulinas elas podem ser utilizadas com a caneta também. Se você for usar a caneta, apesar de ter palestrante de endócrino que diz que não precisa você contar antes de tirar ou você não jogar um pouquinho para fora, eu prefiro ainda fazer esse processo. Eu peço para o cliente dispensar 1 ou 2 unidades para fora e também quando ele faz o disparo da caneta, ele tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para poder depois tirar a caneta, porque sai um pouquinho mais lento e se você tirar muito rápido, vai cair gotinha fora do animal e com isso você tem um mau controle. As curvas glicêmicas semanalmente ou as curvas feitas diariamente com o Libre, porque com o Libre, uma vez instalado o aparelho Libre no animal, você pode verificar várias vezes essa glicose, pode verificar de hora em hora, de 2 em 2 horas, e aí você passa a ter curvas diárias. E é interessante você, quando você usa um Libre, é você justamente observar que as curvas elas mudam de um dia para o outro. O que mostra para a gente que a curva feita semanalmente não é tão perfeita assim. Elas mudam de um dia para o outro. O que me faz não ser fã número 1 do Libre? Eu tenho muitos pacientes botando o Libre, gatos e cachorros, mas eu particularmente não sou fã número 1 do Libre porque as glicemias muito baixas e as glicemias muito altas, elas me dão falha. Então, às vezes eu tenho um paciente, felino principalmente, com 30 de glicemia no Libre, quando a gente vai aferir está 90, né? Então, quando as glicemias ficam baixas demais no aparelho Libre, confira furando o animal. Quando fica alta demais, da mesma forma. Então, ele para mim serve como um aparelho, principalmente para gente velhinha, que tem dificuldade, para cachorro agressivo, gato agressivo, mas ele tem suas falhas, tá? Ele não é a perfeição dos aparelhos, ele tem suas falhas, mas ele tem o legal que ele te dá uma curva, mostra como é que está o comportamento glicêmico desse animal. E quando a gente fala do problema do manejo, além de tudo que eu comentei, você tem que ensinar o tutor a ferir, tem que ensinar o tutor a fazer. Às vezes o tutor faz uma ferição de glicemia que dá baixa porque ele espremeu aquele buraco e veio líquido junto ali já, veio um seroma já. E aí você está lendo uma hipoglicemia porque na verdade aquilo não era uma gota de sangue adequada. Então a gente ensina, manda ele fazer, manda voltar, vê se está certo, isso é muito importante, tá? E evitar, é claro, de fazer o acompanhamento só de antes de aplicar a insulina, né? Porque quando a gente faz o acompanhamento antes de aplicar a insulina, a gente comumente aumenta a insulina sem necessidade, tá? Então, esse acompanhamento só de antes de aplicar, ele não é válido para ser feito em cães e gatos. Se não é manejo, tá tudo certo, o dono está fazendo tudo direitinho, vamos investigar o que está acontecendo. Então, vamos fazer novas investigações. O gato eu sempre investigo com ultra, para detectar sinais de pancreatite. As pancreatites crônicas me atrapalham bastante. Nesses casos todos, eu utilizo enzima pancreática. Eu sei que algumas pessoas são contra, mas eu sou muito a favor. Paciente com pancreatite crônica, eu entro com enzima pancreática, eu vejo melhora no paciente com relação à absorção de alimento e com isso, com o controle de glicemia. Para a gente ver lesões renais graves, se tem hepatopatia, se tem adrenomegalia, que é um dado importante, se tem tumor, tá? Então, a gente faz a ultra para investigar se tem algum problema que possa estar ajudando nesse processo. Claro que a obesidade ela tem que ser conduzida, a gente vai ter que tratar essa obesidade de forma muito séria, né? Fica difícil a gente pensar em controlar um paciente com diabetes sem controlar a obesidade. Eu costumo explicar aos tutores que o paciente obeso é um paciente inflamado. Então, quando você tem um paciente obeso, ele está liberando vários agentes inflamatórios. A gente tem TNF-alfa, interleucinas, a gente tem, enfim, vários agentes que vão aumentar o estado inflamatório desse animal. E como eu disse para vocês, a inflamação é um fator de resistência insulínica. Se vocês forem ver nesse gráfico, é bem interessante.
conforme você libera esses marcadores inflamatórios, o que começa a acontecer? A ativação dos hormônios diabetogênicos, para que promova a gliconeogênese, tá? Então, esse processo de controlar a inflamação é muito importante. Sendo a obesidade o agente aí principal dessa inflamação, ela tem que ser cortada, essa dieta tem que realmente ser levada a sério. Em gatos, eu acho que tem umas observações importantes, né? As gatas obesas, elas têm 1,5 maior capacidade de oxidação de gordura, ou seja, de inflamação. A resistência insulínica cerebral faz com que esses animais sintam mais fome. Então, esses gatos obesos, eles ficam querendo comer, eles começam a roubar a comida do outro, não só pela diabetes, mas também pela resistência insulínica. Cada quilo de peso que o gato ganha, ele tem mais 15 a 30% de desenvolver resistência insulínica. Então, quando a gente está tratando um paciente, mesmo que remissionado, cada quilo conta, a gente não pode deixar ele ganhar peso, tá? A progressão da diabetes tem relação com a perda da sensibilidade hepática à insulina no obeso, mudança da função das células beta e o aumento do sedentarismo desses animais. Então, realmente a obesidade tem que ser levada a sério. A outra causa também é a infecção, também aumenta as citocinas inflamatórias, principalmente interleucinão e TNF-alfa, e aumenta os hormônios diabetogênicos por isso, então a infecção tem que ser tratada. Os gatos diabéticos são uma das poucas doenças, né, que normalmente geram infecção urinária no gato. O gato normalmente tem cistite não bacteriana, né, mas na diabetes normalmente é bacteriana e tem que ser tratada de forma correta, tá? A gente tem que tratar e verificar se ele ficou bom. Se esse gato tiver tártaro, também tem que limpar. Se esse gato tiver otite, tem que tratar, tá? Então é importante a gente verificar a questão de infecção. E as outras doenças hormonais que podem fazer esse gato ter esse problema. A principal delas é a acromegalia, né? A acromegalia, ela é a primeira doença que a gente tem que começar a investigar num gato diabético de difícil controle. A gente fica esperando que todo gato chegue com esse aspecto, né? Acromegália, com aspecto de deformação facial, para pensar em acromegalia, como é esse gatinho. Mas não precisa ser isso, gente. A gente não precisa encontrar um gato deformado para pensar em acromegalia. A acromegalia deve ser investigada em todos os pacientes felinos de difícil controle de glicemia, tá? Ela é mais frequente do que a gente imagina. A gente fica realmente esperando demais para testar. A gente consegue fechar isso com mais de uma dosagem de IGF, lembrando que IGF não é um exame barato, tá? Então, a gente tem que investigar e depois ideal repetir mais uma vez, mas a gente tem que investigar. Tem esse trabalho bem legal mostrando dessa frequência de 184 gatos, no final 17 gatos foram confirmados, né, com acromegalia, o que mostra que realmente não é tão raro assim. Aí a gente tem margeando os 10% desses felinos estudados, então a gente tem que realmente, se a gente está com um gato diabético, esse gato não remissionou com o tratamento correto, está usando insulina e cada vez doses mais altas, não tem jeito, pensa em acromegalia que ela pode acontecer e pode aparecer, tá? Investiguem. Hiperadrenocorticismo, síndrome de Cushing, é mais rara do que a acromegalia em gatos, mas não é impossível de acontecer. Nessa ultra, você vai ver uma adrenal aumentada ou as duas aumentadas na maioria dos casos, tá? É uma outra doença que você tem que investigar no gato com diabetes de difícil controle, porque apesar de rara, ela não é impossível, tá? A gente tem trabalhos que têm frequências gritantemente diferentes, né? A gente tem de menos de 1% até 13% dos gatos resistentes com hiperadreno. Eu, particularmente, já peguei alguns com hiperadreno, não acho que a porcentagem seja tão alta como essa de 13%, mas também não acho que é tão raro como todo mundo pensa. Esse aqui é um felino com hiperadreno que eu atendi, eu gosto muito de mostrar o vídeo dele, para vocês verem o quanto a doença foi cruel, né? Um aumento abdominal, atrofia muscular, né? Ele fazendo a dificuldade, né, de locomoção, assim, quadro clássico, alopecia, né? O quadro clássico de hiperadreno, né? Esse aí ele também embaixo, em cima já não é mais. Então, a pele fina é uma característica muito comum dos gatos com hiperadreno. E o que chama atenção, né? O gato com hiperadreno, ele é um gato com
pouca musculatura. Ele é barriga, mas ele não tem músculo, tá? Então, isso chama bastante atenção. Hipertiroidismo está relacionado até, já se correlaciona muito em humano, o hipertiroidismo com o aumento das hemoglobinas glicadas, né? O hipertiroidismo promovendo maior facilidade de glicação, tá? Então, o hipertiroidismo ele deve ser investigado também e tratado, né? Lembrando que quando o paciente está diabético muito descompensado, o T4 tende a dar um pouco mais baixo, então dose mais de uma vez, tá? Para você poder ter essa certeza de que ele não é hipertiroideu. Se você está na dúvida, associa exame de imagem de pescoço, vai ver se essa tireoide está aumentada, e aí pode fazer o exame de contraprova, mas assim, a princípio, dose mais de uma vez é importante. Esse é um gato hipertiroideu em estado grave já, né? Infelizmente. Neoplasias, vamos examinar as neoplasias em geral, elas têm que ser removidas, elas podem estar criando esse fator de resistência, o tumor consome, né, a insulina e a gente pode ter isso acontecendo. Esses gatos, eles complicam se a gente não consegue detectar essa causa, né? Eles vão fazer neuropatia diabética, catarata é raro, mas pode acontecer em gato, nefropatia diabética, sim. E eu queria só deixar um recado que às vezes eu esqueço, né? Então dessa vez eu não queria esquecer, que gatos diabéticos de difícil controle, normalmente eles vão embora por doença cardíaca e renal, tá? Esse trabalho é bem bacana, ele mostrando que os gatos diabéticos têm 10 vezes mais chance de morrer com complicação cardíaca do que os não diabéticos. Então, quando você tiver um gato diabético de difícil controle, além de você estar investigando isso tudo que a gente conversou, não deixe de acompanhar esse coração, tá? Não deixe de fazer um acompanhamento, porque no final esse coração pode ser o motivo da gente perder esse animal, tá bem? Eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer mais uma vez a equipe do Sérgio. Espero que a minha palestra tenha sido satisfatória. Peço desculpas, eu sou muito mais de falar com plateia, né, de fazer a troca, eu tenho muita dificuldade em gravar vídeo, mas eu espero de coração que eu tenha ajudado a quem esteja aí com paciente com resistência, precisando de uma luz, tá? Um beijo grande, obrigada por terem me assistido.